Você conhece a temida falha de San Andreas nos Estados Unidos? E por acaso já ouviu falar no The Big One? Esse é o nome de um possível grande terremoto que pode acontecer na falha de San Andreas. E ele teria poder de destruir diversas cidades da região. Mas será que isso é apenas mais um dos mitos da internet ou será que é verdade? O que tem de científico por trás do The Big One? Então é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Entender direitinho o que realmente é a falha de San Andreas, além de descobrir a possibilidade de ocorrência de um grande sismo por ali. Bora lá então, Padawans! Então, meus caros, hoje vamos viajar para os Estados Unidos, mais especificamente aqui para a costa oeste dos Estados Unidos, para a Califórnia. E aqui nós estamos já verificando a localização da famosa falha de San Andreas, né? Tem gente que gosta de usar a expressão em português, falha de Santo André. Bom, para quem joga aí GTA, existe até um GTA com esse nome, né? San Andreas, enfim, a região já foi tema de diversos filmes, mas hoje a gente vai entender aqui o que é direitinho essa falha, por que ela existe, o que tem ali na Califórnia que causa tanto medo nas pessoas e com razão, né? Porque a região é atingida por fortes terremotos há muito tempo. Para começar, essa região está no limite entre duas placas tectônicas. Aqui à esquerda, a oeste, a gente tem a placa do Pacífico. E aqui à direita, a leste, né, nós temos a placa norte-americana. Então, essa região onde eu estou passando o mouse agora é uma região de encontro de duas placas tectônicas, do Pacífico e norte-americana. E qual o limite que existe nessa região? É um limite transformante. Vou mostrar isso aqui para vocês, olha só. Aqui, ó. Placa norte-americana, placa do Pacífico. E olha aqui na Califórnia, as setinhas. Uma setinha está indo aqui na direção noroeste, tá? Enquanto a outra vai no sentido sudeste. Então as placas deslizam paralelamente uma à outra. Portanto, é um limite transformante, também chamado de conservativo, porque aqui não há nem destruição da crosta e nem criação de uma nova crosta, porque nos limites convergentes há destruição de uma das duas crostas envolvidas ali, enquanto nos limites divergentes há criação de novo material crustal. E aqui não, há uma conservação dos dois materiais, porque um desliza lado a lado ali em relação ao outro. Vendo isso aqui numa outra imagem, a gente consegue perceber melhor o que eu estou falando. Então olha só esse esqueminha aqui. Os esqueminhas que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, eu retirei de um livro chamado Para Entender a Terra, que é muito utilizado em diversos cursos que lidam aí com a disciplina de geologia. Então se você gosta muito de geologia e você quer um livro completaço sobre o tema, não só sobre geologia, tem hidrologia, clima, enfim, tem muitos assuntos interessantes ali. É um livro realmente se você quiser entender o planeta Terra. Então comprem esse livro. É um pouquinho salgado o preço, mas vale muito a pena. Então olha só, a placa do Pacífico, ela vai, no caso aqui em direção a noroeste, né, como eu mostrei para vocês ali, olha aqui no cantinho, enquanto a placa norte-americana, tá, a placa da América do Norte, ela vai no sentido sudeste. Então uma vai para um lado, a outra vai para o outro. E o interessante é que isso aqui tem como a gente comprovar no terreno. Quando você vai numa região, vou mostrar aqui para vocês, ó, mais de pertinho. Vamos dar um zoom aqui para eu explicar isso. Quando você vai numa região onde você encontra o limite entre essas duas placas e você vai analisar as rochas dessa região aqui, você deveria, por exemplo, encontrar o mesmo tipo de rocha, tá? Em regiões ali que estão uma do ladinho da outra, né? Então você analisa rochas aqui e aqui, você encontraria o mesmo tipo de rocha. Só que não é isso que acontece. Você acha um tipo de rocha aqui e as outras rochas, né, as rochas irmãs a essas, estão mais para baixo. Estão aqui, por exemplo. E aí os cientistas, né, no passado começaram a se perguntar, pô, como que eu tenho rochas semelhantes em pontos diferentes? E eles foram analisando, né, ao longo
da linha de falha que esse padrão se repetia. Ou seja, parecia que alguém pegou ali a crosta e mexeu com ela, como se fosse um dominó, né? Pecinha de dominó ali que você alterou a posição. E aí eles entenderam que, na verdade, né, depois descobrindo toda essa questão das placas tectônicas, a gente entendeu que, na verdade, há um movimento ali presente que acaba deslocando as rochas para um lado e para o outro. E o interessante é que isso acontece com vários elementos da paisagem, até mesmo com rios que cortam a região. O rio ele deveria, no passado, passar reto ali, só que por conta desse movimento, ele acabou fazendo uma curva, justamente porque a falha se movimentando ali alterou seu curso. E talvez vocês não saibam disso, pessoal, mas a falha de San Andreas não é a única presente na região. Ela é a maior. Ela é a que marca o limite entre as duas placas, o limite de fato entre as duas placas. Só que ela não é a única. Existem diversas falhas menores pela região. Tudo que vocês estão vendo com essa linha mais grossa é a falha de San Andreas. É o limite entre as duas placas. Tudo que vocês estão vendo nessas linhas brancas mais fininhas são diversas outras falhas que existem ali na região. A gente pode chamar aqui de falhas secundárias, né? São falhazinhas menores. E em todas elas podem acontecer tremores. A gente precisa imaginar o seguinte: quando a crosta terrestre se dividiu em grandes estruturas que a gente chama de placa tectônica, essas divisões não foram certinhas, né? Sabe quando você vai quebrar um biscoito cream cracker que tem o lugar onde se quebra, mas se você olhar bem de pertinho tem várias rachadurazinhas paralelas ou próximas à região onde o biscoito se quebrou? A gente pode utilizar isso como uma analogia, né? Como uma semelhança aqui com a crosta terrestre. É mais ou menos isso que acontece ali. Essas placas, ao se movimentarem, acumulam tensão ao longo da crosta. E o que é a tensão? É a força exercida por unidade de área que vai causar ali deformação nessas rochas. E essa deformação nas rochas é a quantidade relativa de modificação na forma dessas rochas, que é expressa em porcentagem. Eu explico melhor para vocês através dessa imagem aqui, pessoal. Então aqui nós temos um exemplo de falha transformante. Uma placa está indo aqui para o norte, a outra está indo para o sul. E aqui foram feitas linhas para a gente identificar o que está acontecendo com as rochas da região. Notem aqui as rochas se deformando à medida que a tensão vai se acumulando ali. E aqui nós temos um muro construído, né? E esse muro ele vai se deformando também. Bom, em um certo momento, essa tensão acumulada é superior à capacidade ali de resistência das rochas. E vai acontecer uma fratura, vai acontecer um rompimento. À medida que acontece esse rompimento, ocorre então um rebote elástico, fazendo com que o terreno volte ao seu estado original, as rochas percam parte dessa deformação e voltem mais ou menos ao que eram antes. Só que assim, pessoal, vale destacar aqui que cada rocha tem um coeficiente de elasticidade diferente. Tem rochas que se deformam com mais facilidade, tem rochas que se deformam com menos facilidade, tem algumas rochas que mantêm a deformação e tem outras que voltam ao seu estado original. Mas de uma certa forma acontece isso aqui no terreno. E quando acontece rompimento, bingo, nós temos então um terremoto. Então, dependendo da extensão desse rompimento, o terremoto vai ser mais forte ou mais fraco. Daí a magnitude do tremor. Para vocês terem ideia, a região, eu mencionei isso para vocês no começo do vídeo, já sofre com fortes terremotos há muito tempo. É diferente do Brasil, que acontecem sim muitos tremores aqui, mas são tremores pequenos. Ali não. Os terremotos que acontecem ali geralmente são muito fortes. Na verdade, os terremotos fortes ali são mais frequentes do que em outros lugares do mundo, né? Outro lugar que acontece muitos terremotos fortes é no Japão, por exemplo. Diferente do Brasil, onde acontecem muitos terremotos, mas de pequena magnitude. Aqui, de azulzinho, vocês estão vendo o famoso terremoto de 1906, que devastou a cidade de São Francisco na época, né? São Francisco está marcadinho aqui para vocês, ó. E na época, esse tremor foi de magnitude 7,8 e deixou aproximadamente 3.000 mortos.
De azul aqui é a área da falha de San Andreas que foi movimentada com esse tremor. Olha o tamanho disso, gente. Então é por isso que ele foi forte, né? Esse terremoto foi forte e é por isso que causou tantas mortes. Agora você projeta esse deslocamento aqui da falha, tá? Essa extensão nessa imagem aqui que eu mostrei para vocês. Exatamente isso que aconteceu, né? As rochas ali não aguentaram toda a tensão acumulada durante um tempo e acabaram se rompendo e a falha se movimentou mais um pouquinho. As placas tectônicas se movimentaram mais um pouquinho. Então é como se esse movimento convectivo do manto empurrasse ali as placas, só que as placas elas vão meio que se travar ali nas rochas, né? O atrito entre elas, existe uma força de coesão entre elas e em um certo momento essa tensão acumulada vai ser liberada, tá? Então essas deformações vão ser desfeitas, né, em alguns graus, provocando então o sismo. E voltando a esse mapa aqui, vocês vão notar que nem todos os terremotos ali têm relação com a falha principal de San Andreas. Vários terremotos eles têm ali uma relação com outras falhas menores que existem na região. E são terremotos igualmente fortes. Então a região realmente é toda fraturada e muito suscetível a abalos sísmicos. Só para a gente citar um exemplo recente, em 2019, durante um grande terremoto que aconteceu ali no sul do estado, né, ali no sul da Califórnia, durante cerca de 10 dias foram registrados aproximadamente 100 tremores em 10 dias, né, além de um grande tremor forte. Nesse mapa aqui a gente já percebe que são vários os tremores maiores que 5.5 que atingiram a região nos últimos tempos, né? Aqui nós só temos informações do século XX para cá. Imagina se a gente fosse voltando no tempo a milhares, milhões de anos, a quantidade de sismos que a gente registraria aqui. 5.5 seria um sismo muito forte no Brasil, né? E para a região já é considerado um sismo forte também. E acima disso já causa muita destruição. E outra informação interessante que para vocês terem ideia do tamanho dessa falha de San Andreas, né, da falha total ali, ela tem aproximadamente 1.300 quilômetros de extensão, desde a parte, né, mais ao sul aqui da Califórnia até o limite mais ao norte, onde a falha entraria no oceano novamente. Outra coisa interessante a se destacar também, pessoal, é que esse tipo de falha, né, o limite transformante, ele não é tão comum assim em continentes, tá? Em áreas continentais. Esse tipo de limite é mais comum em áreas de separação de placas tectônicas. Pô, professor, mas se as placas estão se separando, elas não estão no limite transformante, e sim divergente, né? Pois é. Só que a gente precisa esquecer esse conceito que geralmente é usado lá no ensino fundamental da escola, porque para criança é um pouco mais complicado entender essa dinâmica das placas tectônicas. Então a gente simplifica esse ensino. Mas aqui, né, provavelmente vocês estão buscando informações um pouco mais detalhadas, então a gente precisa entender que ao longo, por exemplo, do Oceano Atlântico, onde as placas africana e sul-americana estão se separando, teoricamente a gente pensa, né, ali é um limite divergente, mas não é só o limite divergente que acontece ali. Há muitos pontos de limite transformante também. Então, por exemplo, ó, olha essa passagenzinha aqui. Aqui a placa sul-americana está indo para oeste, mais ou menos para oeste, né? E aqui a placa africana está indo para leste. Agora, olha esse pedacinho aqui. Aqui essa placa africana está indo para lá e a placa sul-americana está indo para cá. Então, nesse ponto não há convergência, e sim um limite conservativo. Então, aqui nós temos um limite transformante, igualzinho lá na falha de San Andreas. E aqui, sim, nós temos um limite divergente. Então, aqui a crosta não é criada nem destruída. Aqui, sim, a crosta é criada, né? Porque à medida que as placas vão se separando, novo material magmático emerge ali, criando então uma nova crosta. Beleza, professor, entendi o que é essa falha e por que acontecem os terremotos ali. Mas e o famoso The Big One? Isso é coisa de filme, é coisa de mito de internet ou é verdade? Pessoal, a questão aqui não é se um grande terremoto vai atingir a região, mas sim quando esse grande terremoto vai atingir a região. Porque a falha de San Andreas vai sim ter um grande terremoto
em algum futuro próximo. E por que eu digo isso? Porque é padrão geológico da região. A região já foi atingida por diversos grandes terremotos, como eu relatei para vocês este de São Francisco, de 1906, que destruiu uma grande parte ali da cidade e causou muitas mortes. Então a questão ali é de tempo, porque esse grande terremoto ele está a caminho. A gente não sabe quando ele vai chegar, mas ele vai chegar. E o problema, pessoal, está justamente na parte sul da falha de San Andreas. A parte sul da falha de San Andreas, ela não apresenta grandes movimentações e grandes terremotos há cerca de 300 anos. E isso é preocupante, porque o padrão da região é que um grande terremoto aconteça a cada 150 anos. Então, esse grande terremoto, mais especificamente na parte sul da falha, está atrasado em cerca de 150 anos. Portanto, são décadas acumulando tensão. Décadas onde as rochas estão se deformando desse jeito aqui. Imaginem quando as rochas não aguentarem toda essa tensão e se romperem. Aí sim a gente vai ter um sismo de grandes proporções que pode provocar, infelizmente, muita destruição na área. O último grande terremoto dessa região aconteceu mais ou menos em 1700. Só que não há detalhes registrados de quão potente e quais estragos foram provocados por esse último grande tremor que aconteceu ali. Então as pessoas que moram ali precisam estar preparadas para esse evento, assim como as autoridades e, é claro, os cientistas estudam fervorosamente essa região para tentar avisar com o máximo de antecedência possível, que é muito difícil em terremotos, tá? Diga-se de passagem. Inclusive, várias cidades da região contam com um aplicativo, né, que avisa com cerca de 40 segundos de antecedência a ocorrência de um terremoto. Pô, professor, mas 40 segundos é pouco tempo. Pois é, pessoal, terremoto, a gente não lida com terremoto como se fosse um clima. O clima a gente observa o padrão, a gente sabe que uma tempestade está se formando. Um terremoto não. Um terremoto ele acontece de maneira repentina. A gente consegue detectar alguns pequenos sinais com alguns segundos de antecedência, né? Vocês estão vendo aí que esse aplicativo relata com 40 segundos de antecedência, mas não dá para prever com muita antecedência assim. Mas 40 segundos já é tempo suficiente para muitas pessoas conseguirem sair de casa, sair dos prédios e tentar salvar as suas vidas. Bom, e os cientistas também fizeram algumas simulações do estrago que esse grande terremoto poderia provocar na região. A gente tem ali simulações com um terremoto mais intenso e simulações com terremotos um pouco menos intensos, mas igualmente destrutivo, tá? Então, algumas simulações indicando ali um tremor de 7,8 de magnitude seria capaz de iniciar uma ruptura ali no sul da Califórnia, que se alastraria até o norte, até atingir Los Angeles. Já cálculos mais conservadores indicam que um tremor dessa magnitude, nessa área específica de San Andreas, poderia provocar a morte de 2.000 pessoas e deixar mais de 50 mil feridos. E as simulações ainda indicaram que pelo menos 1% dos imóveis, numa área onde residem 10 milhões de pessoas, seriam jogados no chão, seriam derrubados completamente. E mais da metade dessas construções teriam que ser desocupadas por problemas estruturais. E os danos materiais calculados seriam superiores a 200 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 1 trilhão de reais. E além desse sistema de alerta que foi empregado por várias cidades ali, né, desde a parte norte da Califórnia até a região mais sul, também foram introduzidas novas regulamentações para as construções, que deveriam então ter um reforço nas suas estruturas em concreto. Várias dessas cidades já têm regulamentações do tipo há várias décadas. Em 2014, por exemplo, a Prefeitura de Los Angeles propôs uma regulamentação semelhante, principalmente ali em escolas e em hospitais. Então esse reforço estrutural nas construções, pessoal, é importante para evitar que elas caiam durante a chegada de um terremoto, né, a ocorrência de um terremoto. E vale destacar, pessoal, que nenhuma construção é 100% à prova de sismo. Mesmo a construção que foi totalmente pensada para uma região onde acontecem terremotos, esses tremores, quando são muito fortes, eles podem ser superiores à capacidade, né, de engenharia ali da construção e ela vir a ruir.
Isso não significa que ela foi mal projetada, não. É porque realmente o terremoto superou a sua capacidade de resistência ali. Então, Padawans, é o tic-tac da falha de San Andreas. A gente sabe que ela vai ter esse rompimento forte, a gente sabe que esse terremoto um dia vai acontecer, agora é esperar o quando. Esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você realmente adorou esse vídeo, me ajude. Curta, comente e compartilhe com os colegas. Se você quiser contribuir para a divulgação da geografia física aqui no Brasil, pense em se tornar membro do canal. Nós temos 2 categorias de membro, quartzo e ametista. É só clicar aqui embaixo. E se você gostou demais, deixa um valeu demais. É só clicar nesse coraçãozinho com o cifrão aqui embaixo também. Eu vou ficando por aqui. Ó, tem uns videozinhos legais aqui do lado. Dá uma assistida neles caso você não tenha visto. Um grande abraço, boa semana e até mais. Tchau, tchau.